Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar com vocês de uma destilaria chamada Glengoyne. O meu exemplar que eu vou fazer o review com vocês, meus amigos, é o Glengoyne 18 anos. Então vamos já iniciar o nosso bate-papo colocando uma boa dose do Glengoyne 18 anos na nossa taça Glencairn. Olha, a destilaria Glengoyne, ela está localizada nas terras altas da Escócia, na região sudeste das Highlands. É uma destilaria que eu considero até desconhecida, não vejo muita mídia dessa destilaria e é uma pena, porque eu já vou adiantar para vocês que eu gostei muito desse single malt. Ele vem, olha, nessa garrafa elegante, uma garrafa bem altiva, o diâmetro dela aqui é até um pouco curto se comparado com as garrafas tradicionais dos whisky single malts, dando uma elegância bem interessante para o Glengoyne 18 anos. Vidro transparente, uma capacidade de 700 ml e um ABV ou percentual alcoólico de 43%. Detalhe muito importante, meus amigos, é que este single malt não leva corante de caramelo. Essa cor é uma cor natural, é uma cor, um cobre, né, mais claro, mas não existe aqui corante de caramelo. É a ação da madeira e da bebida que essa madeira previamente havia envelhecido que dão essa cor nesse single malt. Apesar da Glengoyne ser uma destilaria relativamente grande, ela mantém o processo, vamos dizer, artesanal na produção dos seus whiskies single malts. Isso vai acarretar, agregar mais qualidade, né? Uma coisa a mais no destilado nos seus single malts. Eu procurei me informar um pouco antes de fazer esse review com vocês e entrei no site da destilaria para procurar lá algumas informações, porque conforme eu disse, não existe muita mídia da Glengoyne. E eu procurei, através do site, obter algumas informações. E o que me deixou assim muito intrigado e, de certa forma, muito satisfeito, é que a Glengoyne conservou o método tradicional para fazer a maturação dos seus whiskies single malts. E envolve bastante custo nesse processo, porque eles só utilizam barris de carvalho europeus que já haviam maturado vinho xerez. Então, 100% da maturação dos whiskies single malts da Glengoyne, ao menos no caso específico, do Glengoyne 18 anos, ele é maturado 100% em barris de carvalho europeu que já haviam envelhecido o vinho xerez, que é aquele vinho lá do sul da Espanha. E nesse caso em particular do Glengoyne 18 anos, 50% dos barris de carvalho são barris que estão sendo usados pela primeira vez. São barris first fill, barris que são usados por uma primeira vez. E os outros 50%, segundo a destilaria, são barris que já foram usados por uma segunda ou terceira vez. Mas o fato é que o barril, as nuances, toda a parte assim, 60%, 70% dos aromas, do gosto desse single malt, provém dos barris de carvalho europeus, Quercus Robur, que já haviam envelhecido o vinho xerez. Outro dado interessante que eu também gostaria de comentar com vocês é que ela preza muito, e isso ela menciona no site, por uma destilação lenta. A destilaria Glengoyne, ela procura fazer a destilação de uma forma bem lenta,
alegando que isso vai ocorrer uma interação maior do destilado, no formato que eles têm dos alambiques, proporciona um contato maior do destilado com o cobre e isto, obviamente, purifica o destilado, deixa um gosto mais do malte, da própria cevada, além de eliminar alguns componentes de enxofre indesejáveis também durante a destilação. O cobre realmente faz essa purificação. Agora, o meu receio é que se essa destilação for ocorrendo muitos refluxos, o uísque fica, entre aspas, até muito sem gosto. Mas não é efetivamente o que ocorre com o Glengoyne 18 anos. Outro detalhe, pessoal, que eu também gostaria de mencionar com vocês, é que o processo de fabricação, dos barris de carvalho segue todo um sistema bem complexo. Primeiro, eles vão cortar o carvalho europeu, no caso, esse carvalho é o carvalho espanhol, eles vão cortar lá no norte da Espanha. Esse carvalho é todo feito um controle, a nível de diâmetro, de altura, a estatura da árvore. Então foi aprovado para o corte, eles vão fazer esse corte ao norte lá da Espanha e vai deixar esse carvalho secar ao ar livre durante 3 anos. Então, após o corte, fica secando ao ar livre durante 3 anos. Findado esse período de 3 anos, esse carvalho, esses troncos de carvalho são preparados nas tanoarias em aduelas, é montado o barril propriamente dito e é então encaminhado para o sul da Espanha, nas vinícolas espanholas, que vão preencher esse barril com vinho xerez. E esse vinho xerez vai ficar envelhecendo nesses barris por mais 3 anos. Então, somente após 3 anos de maturação do vinho xerez é que os barris são devolvidos, os barris são esvaziados para serem devolvidos à Glengoyne. E a Glengoyne, recebendo esses barris de carvalho espanhóis vazios, mas que já haviam envelhecido xerez, eles vão acondicionar o seu single malt. E no caso específico do Glengoyne 18 anos, vai ficar maturando, envelhecendo por no mínimo 18 anos. Então eu tenho realmente um whisky, um single malt aqui de extrema qualidade, porque eu sei que os barris de carvalho foram muito bem selecionados, foram muito bem escolhidos e principalmente, essa ênfase, a totalidade dos barris de carvalho europeus, especificamente são os barris espanhóis, que é o barril Quercus Robur. Então, isso realmente me chamou muito a atenção, eu fiquei entusiasmado em adquirir esse single malt, consegui fazê-lo e estou aqui hoje tentando fazer com vocês um review, passando as minhas impressões pessoais. Então, meus amigos, primeiro, lembrando novamente, é uma cor cobre mais clara, mas não existe aqui adição de corante de caramelo. Então, isso aqui é uma coloração natural proveniente dos taninos do carvalho Quercus Robur, que é o carvalho, no caso, espanhol, e também do vinho xerez. Esse vinho xerez possivelmente é o vinho xerez oloroso. Então essa cor vem dos taninos da madeira de carvalho, Quercus Robur, e também do vinho xerez, principalmente esses barris Firtersfield, que é os barris que foram usados pela primeira vez para maturar o single malt. Esses barris representam algo em torno aí de 50%. Com relação agora à observação das lágrimas nas laterais da taça Glencairn, vamos tentar aqui adivinhar alguma nuance, alguma característica do caráter desse single malt.
Eu vou afirmar para vocês que é um caráter mediano. As lágrimas escorrem medianamente rápida e medianamente robusta nas laterais da taça Glencairn. Então me diz que é um caráter mais ou menos oleoso, mais ou menos encorpado. Eu acredito, inclusive, que seja devido a essa destilação lenta, esse contato mais demorado do destilado, né, com as laterais do alambique de cobre, do pot still, efetivamente produzem esse caráter. Então é um caráter que eu vou classificá-lo como mediano, medianamente untoso, medianamente oleoso. Com relação ao olfato, olha, se percebe realmente que é um uísque de extrema qualidade. No olfato, os vapores de álcool não são nem um pouco perceptíveis, não são agressivos, né? Prova da boa maturação que foi feita nos carvalhos espanhóis. Eu tenho aqui as nuances do adocicado do malte. Eu tenho muito perceptível as nuances aqui do vinho Xerez, do vinho Shelry, esse vinho, né, que eu mencionei do sul da Espanha. Então, você percebe nitidamente que é um uísque extremamente licoroso, proveniente dessas nuances do vinho. Muito gostoso, um aroma realmente muito bom. Me lembra até alguns uísques da Macallan, devido a essa pungência do Xerez. Então aqui ele realmente é muito perceptível os aromas do vinho Xerez, possivelmente o vinho Xerez oloroso, um uísque que eu classifico como extremamente frutado, licoroso, lembrando que é uma tradição da destilaria Glengoyne de não utilizar a secagem da sua cevada maltada com a fumaça de turfa. Então ela é seca com ar quente, é um uísque extremamente frutado, não tem nada de turfa ou defumado. Com relação ao paladar, meus amigos, saúde. Muito bom esse single malt. É um ótimo single malt, extremamente de qualidade. O uísque desce redondo, com 43% de ABV. O álcool não é agressivo. Um uísque muito frutado, licoroso. As notas pungentes no paladar são o adocicado do malte, seguido com as nuances do vinho Xerez, do vinho Shelry. Dá aqui aquele leve amargo dos taninos da madeira de maturação e não é um uísque condimentado. Você tem um pequeno apimentado assim de especiarias, mas muito sutil. Essas notas vão revezando na boca, a boca chega a secar e você saliva com essa mistura de notas gustativas. Um uísque muito bem equilibrado, complexo, nada de turfa, nada de defumado. É um uísque de uma extrema qualidade, é um uísque, por ser um uísque de 18 anos, é um excelente custo-benefício, fica a dica, gostei demais. Glengoyne, 18 anos, 100% maturado em barris europeus de Xerez. Espetacular. A finalização, esse finish, o retrogosto, é um retrogosto longo, prevalecendo o malte e prevalecendo pungentemente o gosto do vinho Shelry. Então, para os amigos que gostam da Macallan, dos Macallans Shelry, fica a dica, muito parecido, um padrão de qualidade elevado, um custo-benefício espetacular se comparado com o Macallan, por exemplo. Esse custo aqui é bem menor. Era uma destilaria que eu não conhecia, fiquei fã e o meu próximo objetivo é comprar a versão 21 anos, que eu também pretendo fazer um review com vocês aí.
Achei, meus amigos, essa embalagem também, eu esqueci de comentar, né? É uma caixinha cilíndrica de papelão com fundo e a tampa metálica. Tem os dizeres aqui dando ênfase que é uma cor natural, né? É uma garrafa que eu achei muito bonita, estilosa, enfim, um uísque me surpreendeu. Essa garrafa tem no verso aqui um alto relevo que são alguma coisa aqui que me lembra cevada estampada. Também aqui na parte superior da garrafa, como se fosse um carimbo. O ano aqui, eu acho que deve ser quando a destilaria começou a funcionar, legalizada, ano de 1833. Olha, me surpreendeu. Acho um excelente single malt. Uma pena que eu comprei uma garrafa só. Se eu soubesse, realmente eu tinha comprado no mínimo duas, mas pretendo comprar o 21 anos. Está muito bem recomendado. Se tiverem oportunidade de comprar esse single malt, não vão se arrepender. Excelente custo-benefício para os amantes da maturação dos single malts em ex-xerez e principalmente, né, exclusivamente em barris de carvalho europeu, no caso específico aqui o nosso carvalho espanhol. Tá aí a dica, vale a pena, complexo, balanceado, altíssima qualidade, frutado, licoroso, nota 10. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo review. Islante Evado.